Bem, como não tenho estado em reuniões, não tenho tido ainda tempo para pôr as cábulas de exame como queria. Vou agora, oralmente, aproveitar para lhes falar de um aspecto um pouco lateral, bem, lateral, transversal às provas de exame, que são os problemas de correção linguística. No fundo, aquilo que é descontado. E então, estive a tentar reunir erros que encontrei em redações recentes ou mais antigas e que são recorrentes. Este primeiro slide, que já aproveitei em aula, já, se bem me lembro, tem aliás já um erro. É esternocleidomastoideu, era assim que se dizia no filme, mas é o esternocleidomastoideo. Na verdade, seria escrito assim. É uma palavra esdrúxula. Vamos falar depois das palavras esdrúxulas. Tem de ter acento e aquele final mastoideo é geralmente assim que se escreve. Se já consultaram os critérios de correção, e os critérios de correção, embora as cotações possam divergir agora, mantêm-se, são os mesmos dos outros anos. Há um ponto que é o desvalorização por erro, por falha de correção linguística. É desvalorizada em um ponto, o erro inequívoco de pontuação. Depois podemos ver o que é isso de erro inequívoco de pontuação, mas talvez não agora. Erro de ortografia, claro, incluindo as minúsculas, que eu aqui por acaso não vou trazer, mas minúsculas, por exemplo, em Fernando Pessoa. Tem de ser com um F maiúsculo, é claro, senão é logo descontado. Erro de morfologia, que no fundo aqui não está bem tipificado, no fundo é um erro de ortografia, enfim, que tenha uma origem também nas flexões ou assim. Incumprimento das regras de citação de texto ou de referência a título de uma obra, não é? O sublinhado, por exemplo, para os títulos, embora eles nos exames costumem aceitar também as aspas, que eu tentava que evitassem. Depois, erro de sintaxe e impropriedade lexical, que são ainda mais desvalorizados. 2 pontos. Já vamos tentar mostrar o que é isso. Olhem, cá está um erro que eu creio que entraria como erro de pontuação, mas admito que alguns professores, alguns classificadores, pusessem como erro de sintaxe, que na verdade estes erros de vírgulas que separam sujeitos de predicados sem que haja razão para isso, são piores que o Frederico Varandas. Aquela vírgula está mal posta, não é? Porque é um sujeito, não há nada pelo meio. Podia haver ali uma relativa explicativa se eu isolasse erros de vírgulas, vírgula, que separam sujeitos de predicados sem que haja razão para isso, vírgula, aí estaria certo. Só que não é isso que acontece e temos ali uma vírgula apenas porque fazemos uma pausa ao dizer aquele sujeito, mas aquela vírgula é má e talvez lhes fosse descontado, embora também haja quem diga que quando são sujeitos muito longos é possível fazê-lo. Olha, aqui está um erro que talvez viesse na impropriedade lexical. Fosse descontado 2 pontos, embora na verdade seja um erro também ortográfico. Fiel implica fidelidade. A qualidade de ser fiel é fidelidade. Vi muitos de vocês a escreverem fialdade. Há uma outra fialdade que é o que tem a ver com feio, a qualidade de ser feio. As mortes e os internamentos, ambas consequências da pandemia. Isto é um erro e também viria na impropriedade lexical, porque ambas significa duas. E aqui as mortes e os internamentos. Bem, para já, por acaso, tinha de ser ambos, mas o problema não está nisso. É que mortes e internamentos, embora sendo dois termos, não é? Remetem para uma quantidade que não é de dois, é de muita coisa. Ambos é os dois. Vi este erro respeituoso, é respeitoso.
Será do inglês? Ciclo vicioso, não, é um círculo vicioso. Mas eu creio que isto era capaz de não ser marcado já como erro. Mas se fosse marcado como erro, se calhar era impropriedade lexical. Um erro muito feio, é claro que é hesitar com H. Isto será a influência de sair em inglês? Não sei. Palavras que tenho visto mal grafadas. Aqui o que tem é olhar muito para decorar a grafia. Oportunismo, misericórdia. Nós dizemos misericórdia, mas escrevemos misericórdia. Pensem em mísera, talvez. Privilégio. Dizemos é privilégio, mas escrevemos privilégio. Beneficiar, discrepância. Este do discrepância acontece em muitas outras palavras. Diz tem a ver com contrário. Pensem talvez em distinguir. Des tem a ver com voltar atrás, não é? Desfazer, no fundo. Daqui a bocado vamos ver o discriminar e o discriminar, e aí talvez se perceba. Os fóruns começa a ser aceitável, mas na verdade devia ser os fora, porque fórum é uma palavra, olhem, estou a ver ali um erro, o latim fórum não teria acento em latim, mas fórum no singular daria fora no plural, porque é assim que se forma o plural de certas palavras latinas terminadas em um. Os currículos, não explico porquê. Os currículos daria, por exemplo, os currícula, mas na verdade as pessoas já dizem, neste caso, o currículo, desculpem, daria os currícula, mas já se vai aceitando os currículos. Os currícula, enfim, não podem nunca escrever com M, claro, plural. Estou a ver ali também um erro. Itens teria de ficar. Não, está bem, está azul. Eu não lembrei, mas já azul estão os erros, a amarelo as formas corretas, não é? Sabem que média, os mass média, média também vem, é um plural de meios, do latim medium. Portanto, média, quer dizer, os meios, poder-se escrever como está a amarelo, não é? Média, ou com aspas, se pusermos à latina, sem acento, ou em itálico, também à latina, já sem acento e sem aspas e sem itálico, era se calhar erro. Os brasileiros dizem a mídia, não é? Aqui, analisar e paralisar é com S. E é com S, apesar daquele final isar, porque vem a palavra de análise e paralisar de paralisia com S. Mas atenção que normalmente estes isares têm que ver com o sufixo isar e aí são sempre com Z. Nacionalizar, contabilizar, enfatizar, sintetizar. Eu pus sintetizar propositadamente porque síntese, que termina em S, podia aqui confundir, mas é que síntese não liga, não é como análise, que liga depois logo o sufixo do verbo logo a análise. Aqui, síntese, ainda teria ali um T pelo meio, não é? Um erro que encontrei muito, vocês tendem a pôr ali um I, é caem, saem, traem, quer dizer, nós temos traem, saem e caem, mas não há aquele I na escrita. Pensem que o sufixo do infinitivo é aquele ir, não é? E, portanto, nós temos o radical até cá, ou até sa, ou até drá, e depois o resto também já é sufixo, neste caso pessoal. Olhem, um erro clássico e que é descontado depois muitíssimo, quer dizer, ele é descontado um ponto, mas é feito tantas vezes, são as esdrúxulas, e especialmente as esdrúxulas com I.
Princípio, início, físicas, símbolos, íadas, vítima, sacrifícios. Reparem que há aqui esdrúxulas aparentes, os sacrifícios, início, porque na verdade aquilo não são 3 sílabas para um linguista, mas enfim, considera-se que aquilo é a antepenúltima sílaba. Indivíduo, Lídia, reparem que estão aqui as palavras mais comuns no nosso programa. Esperaríamos, tínhamos, também muitas formas verbais. Características, vícios, uma esdrúxula aparente, mas que também tem acento, verídica, intrínseca, é engraçado, o período e o medíocre nós já não dizemos assim, dizemos período e medíocre, mas são esdrúxulas ainda. E a crítica, não confundir com ele critica, porque aí a palavra é grave e já não leva acento. Inúmeras exército com U e com E e com A já são mais raras as falhas dos acentos nas esdrúxulas. Olhem, no Álvaro de Campos tenho encontrado bastante. Tendem a pôr na sílaba, na penúltima, não sei porquê. E já agora é Álvaro de Campos. Não digam Álvaro Campos, Álvaro de Campos. Depois, há falhas nas esdrúxulas que têm, digamos que têm um par da mesma família, de palavra grave, que essa não leva acento. E tanto podem pôr o acento na palavra grave indevidamente, como esquecer-se na palavra esdrúxula do acento. Portanto, vejam a diferença. Influenciam, mas influência, porque é esdrúxula. Transparente, transparência, excelente, excelência. Enfim, não vou ler as palavras todas. Ganância, mas gananciosos. A mesma coisa com inteligente, mas inteligência. Deficiente, deficiência. Urgente, urgência. Vivenciar, que tenho encontrado bastante com acento. E claro que não tem, mas vivência tem. Sério, seriamente. Isto acontece, como veem, também muito com os advérbios de modo derivados de adjetivos, não é? Sério vai dar seriamente, mas o advérbio de modo já não tem o acento, e voluntário vai dar voluntariamente, que também já não tem acento. Depois, outros problemas de acentuação. Difícil, estas palavras terminadas em L, graves, têm de ter acento. As graves em geral não têm acento, mas estas terminadas em L precisam de acento. Difícil, verosímil, afável, inteligível, perceptível. E depois os plurais também. Já não é por serem terminados em L, mas é por serem terminados daquela maneira em easy. Contemplá-lo, torná-lo, vê-lo, vejam, tem acento. É claro que também há chamá-lo e há chama-lo, mas o chama-lo, aliás, é raro e há alguns destes que nem haveria mesmo. Vê-lo não teria hipótese, mesmo sem acento, não existe, né? Nenhuma palavra equivalente suscetível de se escrever. Aqui, acentos nos particípios passados, com U e com A e com aqueles ditongos, tem de se cortar nos particípios passados. Construído, saído, concluído, mas nos gerúndios não há acento. Construindo, saindo, concluindo, e também não há nos infinitivos. Isto tem de ver com aquela regra de quando vem a seguir certas consoantes, um R, N, não é necessário quebrar o ditongo. Atenção que concluímos, concluírem, já saírem, saímos, já tem. Muito importante, ele tem, eles têm. E depois nos derivados, obtém, mantém, obtenhem, eles mantêm. Aqui, atenção, que nas formas derivadas de ter, como já não é um monossílabo, já tem mais do que uma sílaba, tem de se pôr o acento no singular. Ele obtém, ele mantém. A mesma coisa com vem. Vem e eles vêm. Reparem no som, são as duas palavras que têm este circunflexo com esta ressonância nasal. Têm, vêm, o verbo vir, não é o verbo ver. E depois os derivados, convém, provém, também com acento, porque já não é monossílabo,
e convêm, provêm. Portanto, não confundir vir, vem, vêm, com ver, veem, que depois do acordo ortográfico tem esta grafia, veem, sem acento, atenção, leem, mas aqui o som é diferente, não é? Creem, D já agora também de dar. Depois, ainda a propósito do acordo ortográfico, os meses com minúscula, ei, de a, de ão, das, de sem hífen. Para, de parar agora, não tem acento, confundindo-se, portanto, com a preposição para. Polo, os extremos, os polos, também não tem acento já. Vejam isto que estudámos no outro dia: autorretrato, autoconvencimento, autoimagem, autoavaliação, autoajuda, mas autoobservação. Porquê? Com hífen. Porque seriam duas letras iguais, auto e eu. Portanto, as palavras com auto são assim que se escrevem. No caso da autoobservação com hífen. Tem estas regras do uso do hífen numa destas últimas aulas. Olha, ainda do acordo ortográfico: heroico, estoico, joia, paranoia, paranoico, Troia, não tem agora acento, porque aquele oi não está na sílaba aguda, na última, mas herói, dói, espanhóis, constrói, mantém o acento. Pôr do sol, dia a dia, fim de semana, não tem hífen. Bem-estar, mais-valia, sexta-feira, ganha-pão, com hífen. Erros que vocês fazem porque nós em Lisboa não dizemos realmente aquelas letras, estabelecer, intelectual, vi muitas vezes dicotomia, mas é dicotomia, não é? Adequado, deteriora, experimentar, obediente, opinião, tem a vogal escrita, embora nós não a digamos, opinião, obediente, mas Marcenda, isto tem que ver com o erro atrás, só que aqui é diferente, aqui Marcenda não tem realmente vogal nenhuma. Não escrevam Marcenda como eu vi. Distinguir, dispensar, discriminar. Há bocado falei deste discriminar. Não confundir discriminar, que é o que se usa mais, discriminar os que não pensam como nós, e discriminar, que é relevar um crime, não é? Foi discriminada a posse de droga. Já agora dispensar das aulas e a dispensa onde estão os alimentos. Desfrutar, despender e fazer. Este é muito difícil, faz imensa confusão e fazer dispêndio, bem, isto é já um pormenor. Definido, feminino, deficiência com is, embora nós digamos feminino, deficiência. Ideais, sim, apesar de ideia. Pormenor. Perspectiva, perseverança, percalço tem a ideia de através de. Não confundir com as palavras que têm a ideia de antes de qualquer coisa, não é premonição, é prevenido, precaveu-se. É-nos, é com hífen, são-nos. Não confundir trás de trazer com Z, com trás, preposição. É claro, atrás, de trás, por detrás. Pôr tem acento. Os derivados de pôr, no infinitivo, impor, sobrepor, supor, repor, antepor, sobrepor, não têm acento. Maiúsculas. É perceber que, mas é aperceber-se de que. Já estou em coisas de sintaxe. A ideia de que, a convicção de que, a noção de que, a esperança. Reparem que os nomes depois implicam, mas se eu disser, se for um verbo, eu afirmo que, mas há a afirmação de que. Cujo seu, claro que não existe. Vocês tenham cuidado a usar o cujo, se calhar é melhor não usarem. Cujo. E este é também muito incipiente. Pelo, é que pelo já tem o U, é por U. Portanto, se eu disser pelo U, estou a repetir aquele A e As. Este erro é tão... Quer dizer, aqui não é erro, aqui está bem escrito, mas é uma coisa tão repetida.
Atenção, que pode haver aquele acento, o as do pedal, o as de copas. O A é a primeira letra, enfim, que é uma coisa estranha, mas é assim que se escreveria. Não é com A sem acento. O A, se eu tiver a torná-lo o nome, a letra tornada nome, é assim que escrevo. Mas atenção, isto são exceções. O que interessa é isto, não é? Foi a António Maria Cardoso. Não confundir com o A de tempo, nasceu há 132 anos. Este slide foi começado há 2 minutos. Não havia slide há bocado, que é com H, claro, tudo isto. Já agora, há quem considere que há 17 dias atrás, aquilo atrás é pleonástico, é feio, não se deve usar. Aqui tem de haver vírgulas. Aqui é para lhes mostrar vários problemas. O povo, para se divertirem, o povo é singular, não é? à Idade Média. Remetem para este aspecto do programa. Apela a... E pronto, tenho de me ir despachando, porque já estamos com 20 minutos. Já, de qualquer maneira, é discordar com, não, discordar de e concordar com. Há cerca de 3 anos, há cerca disso, cerca de Sintra. Aqui é espaço, cerca de, há cerca igual a sobre, há cerca, a noção de tempo, não é? Pronto, depois as regras de deslineação vocês vê-las-ão. Mas há os dois S e os dois R's, têm de separar. Estes casos que aliás já não vão acontecer muito, a não ser talvez... sim, em nomes, Batista já não tem aquele P. Facto sim, mantém aquele C. Normalmente é sílaba, não é? Decreto. Bíblico. Claro. Chame, cuidado, não separar o CH, o LH, o NH, não se podem separar. Quando a palavra já tem um hífen, é que há um hífen depois na linha de baixo também. Senão, não há hífen na linha de baixo. Mas lava-se, por exemplo, lavar-se já não. Fluorescente vem de flor, fluorescente vem de flúor, que aliás devia ter ali um acento, desculpem, e fosforescente vem de fósforo. Pronto, terminamos.